Bom dia, pessoal. Tudo bem? Continuação do capítulo 3 de Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu. Recomendo que vocês comprem o livro. Nada melhor do que ter o livro em mãos, né? Eu gosto de gravar porque muita gente não tem tempo, nem tem problema de visão, pode estar fazendo alguma coisa e ouvindo, né, a história. Os capítulos do famoso Roberto Freire, responsável pela criação da somaterapia. Então, vamos lá. Vou terminar o capítulo 3 hoje, tá? Não vai demorar muito, não. Englobando no termo reserva cultural o lado mais conservador, mais consciente e mais estático do antagonismo contra o lado mais inconsciente e mais dinâmico que englobaremos na denominação espontaneidade. Pode-se dizer que tudo que já foi mais progressista, mais inconsciente e mais dinâmico num determinado momento, pode se tornar o mais conservador, o mais consciente e o mais estático num momento posterior, tanto numa personalidade, durante o desenvolvimento de sua vida, quanto numa sociedade, durante o seu desenvolvimento histórico. Acontece simplesmente que a parte conservadora vai lutar sempre contra as descobertas e propostas progressistas, por muitas razões, mas basta citar uma: medo do risco, necessidade de segurança. Quem é que não tem, né? Necessidade de segurança. E isso impede que você seja um progressista. Acontece simplesmente que a parte conservadora vai lutar sempre contra as descobertas e propostas progressistas por muitas razões. Já li isso, né? Mas basta citar uma: medo do risco, necessidade de segurança. Porém, com o tempo e com muita luta, as descobertas e propostas progressistas acabam provando sua verdade, utilidade e, sobretudo, necessidade para a sobrevivência da pessoa, da classe, da sociedade, da humanidade. Então, é com medo e relutância que a pessoa, a classe, a sociedade e a humanidade assimilam e incorporam em reserva cultural o que já foi espontaneidade. Do ponto de vista histórico, na política, na ciência ou nas artes, o exemplo desse mecanismo dialético são tão conhecidos e óbvios que me recuso a dar exemplos explicativos. Basta citar o nome de alguns homens que se tornaram célebres por sua espontaneidade revolucionária e que, até certo ponto, já fazem parte da reserva cultural humana no processo civilizatório. Karl Marx, Sigmund Freud, Pablo Picasso. Cada pessoa, em seu processo de desenvolvimento cultural e a emocional, recebe no quadro social e familiar em que vive toda a carga desse conflito vindo de fora através dos processos pedagógicos diretos e indiretos, tanto provindos da reserva cultural, geralmente de quadros e situações institucionalizados, quanto da espontaneidade, geralmente de quadro e situações marginalizados. Porém, dentro da pessoa, independente e depois dependentemente, também através de um mecanismo dialético espontâneo, o conflito já existe,
e depois se agrava entre necessidades básicas, como entre o medo do risco e a necessidade de liberdade, ou entre dois prazeres antagônicos, como criar e consumir, por exemplo. No que todos os autores ou qualquer pessoa que pensa no assunto estão de acordo, pelo menos em princípio, é que o homem mais livre será sempre o mais espontâneo. E o mais seguro é que vive dentro dos limites da reserva cultural, ou seja, o menos espontâneo, o que só consome espontaneidade alheia já incorporada e reserva cultural. Assim, assim desembocamos no coração da matéria. Na verdade, ninguém vive só de espontaneidade ou só da reserva cultural. Vive-se simultaneamente dos dois, dialeticamente, mas é da espontaneidade que se origina o ato criador humano revolucionário, transformador. Esse ato dentro da pessoa que cria, enquanto cria espontaneamente, não se apresenta em si mesmo como algo revolucionário, transformador, mas simplesmente como uma solicitação aguda, uma urgência de satisfação com as características das necessidades fisiológicas essenciais, como respirar, comer, beber. Sim, porque criar e amar, afetiva e sexualmente, é no metabolismo vital o resultado do porquê e para que se inspira o ar, se engole alimentos, se ingere água. O excesso, o tóxico e o inabsorvível eliminamos na expiração, na evacuação, na micção. Entendo que o homem existe e vive para criar e amar. Portanto, todo o seu metabolismo orgânico, seu metabolismo energético, funcionam para atender a essa finalidade última, essencial e original da espécie. Assim, uma vez bloqueada ou reduzida sua espontaneidade, a pessoa estará fatalmente bloqueada ou reduzida para o amor e para a criação, e, consequentemente, será uma pessoa doente organicamente, energicamente. Talvez isso explique, pelo menos em parte, as doenças psicossomáticas. Podemos ver essas coisas ainda por outro lado. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos, bem como a racionalizamos e a arquivamos no pensamento. Acredito que o pensamento, por ele mesmo, não cria nada, não opera com base na espontaneidade, e sim, fundamentalmente, com a reserva cultural, tanto com o seu material filogenético, quanto o seu material ontogenético, arquivados e racionalizados. A espontaneidade começa a atuar por meio das percepções sensoriais, captando as variáveis dinâmicas, sempre novas e originais da realidade interior e exterior da pessoa em seu relacionamento dialético com o meio. Tais percepções produzem variações originais e novas
em sensações, emoções, sentimentos que, por sua vez, fornecem elementos para variações originais e novas no pensamento criador. Portanto, bloqueios ou redução em nossos sentidos, em nossa capacidade de perceber sensorialmente a realidade, seriam, pelo menos na parte mais importante, os fatores que limitam e perturbam a nossa espontaneidade criadora. E podemos admitir que o sentimento de impotência criadora, de capacidade afetiva e sensação de anestesia emocional e perda da identidade, impressões de vivências estranhas do tipo delirante ou alucinatório da realidade, enfim. Todos esses sintomas que caracterizam o que chamamos de doença mental. Pelo menos, na maioria dos casos, seriam mais propriamente uma doença perceptual ou sensorial, ou simplesmente um distúrbio da personalidade por bloqueio da espontaneidade. Para o diagnóstico desses bloqueios, o importante seria, em primeiro lugar, verificar o nível e o grau percentual da pessoa face a estímulos variáveis, originais e novos. Depois, a verificação neuropsiquiátrica da possibilidade de existência de bloqueios orgânicos ou psicoquímicos cerebrais permanentes. Sim, permanentes, porque se forem ocasionais e variáveis, o mais lógico seria supor que o bloqueio esteja no metabolismo de todo o organismo, inclusive o cérebro, e ou originado por defeitos ou dificuldades na percepção sensorial, o que equivale a bloqueio da espontaneidade. Outro aspecto importante sobre a fundamentação das teorias que defendo é a compreensão de que, em inglês, significa uniqueness, palavra que não consigo equivalente em português. Entendo por uniqueness as pessoas o fato de sermos, além de muito semelhantes, seres únicos e originais também biológica e geneticamente. Então, quando falamos em liberar a espontaneidade e estamos supondo a possibilidade de liberar a criatividade em todos os níveis, inclusive e, sobretudo, o de nossa originalidade única. Só posso admitir uma pessoa como sadia e livre caso ela exerça, de alguma forma, sua espontaneidade ao nível dessa condição de ser única e original, bem como só como admitir uma sociedade sadia e livre se estimula e não bloqueia a originalidade da criação espontânea e livre de seus membros. Está difícil, hein, doutor? Isso aí é difícil, hein? Mas sei que estou falando de utopias. Aí, ó. O que importa é possuirmos um mesmo referencial e que sirva tanto para o sociólogo e para o político entenderem a psicologia do homem, quanto para o psicólogo e o pedagogo entenderem a sociologia política em que o homem vive e se organiza. Tal perspectiva sugere uma atitude compatível com ela própria, no entendimento da prática do trabalho clínico em psicologia, em psiquiatria. E se verá que, no fundo, exige do clínico uma consciência e uma prática sociopolítica simultânea à de sua especialidade. A psicoterapia, nesses termos, não passa, pois,
de um instrumento pedagógico da sociologia política. Assim como esta, acredito, para ser honesta e eficaz, não pode prescindir de uma visão do homem menos dependente da economia, nem das informações da psicopedagogia contemporânea, como foi originalmente concedida e defendida por William Reich. E o que pretendo neste livro é deixar bem claro minhas opções nesses campos. Opções que são frutos da minha luta pessoal para preservar, a qualquer custo, os saldos de povo, a espontaneidade que ainda restam em mim. Final do capítulo 3, chamado Carnaval, Futebol e Samba, do livro Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu, do Dr. Roberto Freire. E eu recomendo enormemente que você adquire na estante virtual, por exemplo, livros usados, sebos, de maneira geral. Você vai pagar baratinho do livro. Vale a pena você ter na sua biblioteca. Vale a pena. Aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar informações e contatos, se você quiser falar comigo. Vou terminando por aqui e vou parar a gravação. No próximo capítulo será o capítulo 4, que se chama Manga com Leite. Manga com Leite é um texto publicado no Folhetim, suplemento dominical do jornal Folha de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1977. Um grande abraço. Estou parando.